Olá, seja bem-vindo ao Band Entrevista. Esta semana o programa fala de um assunto que tomou conta do país nos últimos dias. O desafio da boneca Momo. Um vídeo que circulou pelas redes sociais e desesperou pais de crianças e adolescentes. Em meio a um vídeo que ensina a fazer slime, aquela geleia colorida que não gruda nas mãos, está na moda, um rosto macabro orientava como tirar a própria vida cortando os pulsos. Agora, como abordar os filhos sobre isso? É preciso tomar a iniciativa, o que fazer? As crianças devem ser tiradas do acesso ao meio digital? Enfim, para falar sobre esses e outros assuntos relacionados, o programa recebe hoje a psicóloga Marilza Soares de Souza. Mestre em saúde mental, doutora em psicologia clínica, ela trabalha há anos com famílias e resiliência. Ao meu lado, o jornalista Elcio Costa, em mais uma semana. Professor, obrigado pela presença aqui em nossos estúdios. A história da boneca Momo viralizou e são muitos os pais estritamente preocupados com crianças em idade escolar ou idade pré-escolar e hoje toda essa criançada tem acesso ao meio digital. Como lidar com essa situação? Bom, obrigada, Nicoline, pelo convite. Bom, eu penso o seguinte, né? Quando há uma pergunta da criança, a criança tem o acesso a esse tipo de situação, então os pais, já é um momento que os pais têm de conversar sobre o assunto, né? Muitas vezes fica difícil da criança ser bloqueada no acesso à internet ou no acesso a celular, né? Ele acaba vendo do irmãozinho, o irmão mais velho, então ele acaba vendo coisas realmente que não são às vezes recomendáveis pela idade. Então é importante assim, os pais pelo menos saberem a que essa criança está tendo acesso, né? Se isso está sendo comentado na escola muitas vezes e conversar sobre isso. Primeira coisa é saber assim, o que essa criança ela ouviu, o que essa criança viu. E a partir daí, sim, né, orientar com relação assim, a esse tipo de mensagens que passam, no sentido assim, de que passar que essas mensagens são mensagens que propositadamente são feitas para assustar muitas vezes as crianças, né? Do mesma forma que a gente, na nossa época de infância, a gente tinha muito a coisa assim de... As pessoas assustavam com casos de espírito, casos sobrenaturais. Quer dizer, hoje existe esse tipo de mensagem. Agora, né? Um dos motivos dos pais ficarem desesperados foi a história da baleia azul, que surgiu aí há cerca de um ano e infelizmente levou jovens, adolescentes, crianças em idade pré-adolescente à morte, ao suicídio. É preciso até aonde está atento a tudo que eles veem hoje no mundo digital? Eu acho que sempre tem que estar atento ao que eles veem, né? Principalmente dependendo da faixa etária, né? Essas questões assim de tentativas de suicídio, elas não acontecem pura e simplesmente pelo que é transmitido na internet ou pelo que é transmitido na televisão. Mas muitas vezes, quer dizer, aquele adolescente que já está com uma predisposição, né, uma depressão, ele está com uma predisposição a uma tentativa de alguma coisa, isso aí vai servir para reforçar a ideia dele de fazer. Vai ser uma estratégia, uma justificativa que ele vai utilizar para fazer algo contra a vida. Mas eu acho que os pais têm que estar atentos não só à questão de ver o que eles veem na mídia, mas sim como que esse adolescente está, né? Tanto na escola, com os amigos, quem são esses amigos, se esses amigos estão vindo em casa, conhecer esses amigos, se houve uma mudança de comportamento, né? Às vezes a mudança ela vai acontecendo aos poucos, ela não é de forma repentina, né? E o contato mesmo, né, para ver qualquer tipo de modificação que possa haver, e inesperada. Pelo que a senhora está dizendo, então não é um fator isolado, não é simplesmente motivado por alguma coisa que ele consumiu em rede social, vídeo, etc. Não, isso aí... Então, na realidade, precisa estar atento a outros fatores. Exatamente. E
Qual é a dica que a senhora dá, que conselho a senhora dá para os pais? O que eles devem notar, além dos que a senhora já falou, mas como ficar atento a uma mudança de comportamento? Isso pode se ocorrer a partir, predominantemente, de que faixa etária, por exemplo? Então, isso depende muito, né? Por exemplo, a mudança de comportamento de crianças, de filhos, podem acontecer desde a criança pequenininha que vai na escola e muitas vezes ela sofre um bullying, ou ela sofre uma violência, né, de um amiguinho, ou ela é excluída de alguma forma, ou ela não consegue dar conta das atividades porque ela tem alguma dificuldade, até a adolescência, né, quando esse jovem também, muitas vezes, ele é excluído por algum motivo. Ele não faz parte do grupo dos populares, ele não se destaca. Então, assim, com relação a dicas do que observar, é muito a questão da autoestima, de como é que está a autoestima desse jovem, como é que ele se coloca frente aos fatos que vão acontecendo, né, que estão aí na mídia, né? Questões de agressividade, muitas vezes assim, agressividades que não é assim justificada, né? Então são realmente mudanças, embora o adolescente ele tenha mudanças de humor no dia a dia, né? Mas assim, como é que está a vida desse jovem, como é que está as expectativas de futuro dele, né? E procurar realmente estar sempre conversando e principalmente saber a opinião dele a respeito do que acontece no dia a dia. Até porque, desculpa, Elcio, para que ele não use dessa possibilidade de cumprir o que um vídeo desse indica como sendo a forma dele aparecer. Sim, como sendo a forma dele se destacar, né? Que na verdade assim viria a chamar a atenção de todos, né? Mas assim, o que está antes disso? Porque até ele chegar a cumprir uma ordem desse vídeo, quer dizer, ele está, na verdade, se colocando a serviço de alguma coisa, né? Ele já perdeu algum sentido ali, né, da vida dele, quer dizer, a vida dele já perdeu alguma motivação para ele estar se engajando nisso, né? Que ele vai buscar alguma coisa onde aquilo faça sentido naquele momento, né? Eu ia falar que nós estamos falando sobre adolescentes, mas a criança hoje está tendo acesso cada vez mais cedo a tablet, a celular. Como é que a senhora enxerga esse acesso tão precoce, vamos dizer assim, ou cada vez mais uma faixa etária menor para a tecnologia? Não é o ideal, né? A gente sabe que algumas coisas que são transmitidas, quer dizer, o mesmo acesso a celular, alguns acessos que a criança tem, não são a maneira ideal dessa criança ter, né? Os celulares estão sendo usados de várias formas, quer dizer, para a criança brincar ou para a criança ficar quietinha, né, para dar uma folga. Os tablets da mesma forma, né? Acho assim que existem desenhos, existem canais na televisão, enfim, existem formas da criança se distrair, né? De filminhos ou desenhos que são saudáveis, né? Que não trazem, que a criança não tenha o risco de ter acesso a um filme que não é indicado. Então, é o que eu digo, né? Quer dizer, existem regras, isso depende muito das regras da família, né? Então, existem regras que são inegociáveis, né? Que os pais têm muita dificuldade, né, de, às vezes, cumprir essas regras. Então, embora, às vezes, eles achem que não é legal a criança ter acesso, eles têm muita dificuldade de dizer o não, né? Então, tem regras que são inegociáveis. Você não deixa uma criança pequenininha atravessar na rua sozinha. Você não deixa uma criança entrar numa piscina sem saber nadar, sem ter uma proteção, um colete salva-vidas. Por que você vai deixar essa criança exposta, né, a um risco de ter acesso a alguma imagem que seja inadequada? A professora Marilza segue conosco. Nós vamos ao primeiro intervalo comercial e já voltamos com o Band Entrevista. Até já.